queria, antes de entrar nesse texto, dar mais uma dica para vocês sobre evangelização. São duas coisas que andam muito juntas, né? É a oração e a pregação da palavra, você falar a palavra, comunicar palavras. E isso é evangelização, essas coisas são imprescindíveis. Então, a minha dica é a seguinte: você quer evangelizar? Deus tem levado você a isso? Como começar? Eu queria sugerir a você que você pensasse em 10 amigos ou amigas, 10 pessoas do seu convívio, seja na escola, no trabalho, familiar, não interessa. 10 pessoas que você tem sempre contato. Talvez você começasse pela sua lista telefônica, pela sua agenda telefônica. Pega no celular lá, e de todos aqueles ali, escolhe 10 pessoas que ainda não têm a Jesus como Salvador, e são do círculo de sua amizade. E você começa a orar por essas 10 pessoas todos os dias. Dessas 10 pessoas, você vai escolher uma que você considera que está mais aberta ao Evangelho, mas que ainda não tem Jesus. Ele está aberto a ouvir e está aberto a você. Essas são duas coisas. Primeiro, ele está aberto a você, e segundo, ele está aberto ao Evangelho. Então, coloque essa pessoa em primeiro lugar da lista, ore por ela e peça a Deus uma oportunidade para compartilhar com ela as 4 leis espirituais. Se ele já é do círculo de amizade, você vai bolar uma estratégia, você vai fazer uma visita para ele, você vai convidar ele para sua casa e marcar um churrasco, um jantar, você vai usar suas estratégias, né? Você pode convidar mais um amigo e sair com ele, fazer um programa com ele. No caso dos solteiros, isso é muito bom, você evangelizar de 2 ou 3 é muito bom. Convidar ele para ir na sua casa, não tem problema. Isso são estratégias que você vai usar, mas você vai avisar para ele. Eu quero compartilhar com você as 4 leis espirituais. Pode falar abertamente. Se ele é seu amigo, ele vai sentar para te ouvir. E no final da sua exposição, você pega aquela folha que eu te dei, o boletim, dá para ele, e você, com a sua folha, você vai lendo e vai explicando para ele. E depois você convida ele a aceitar Jesus. No final, você pergunta para ele: isso aí que eu te falei, faz sentido para você? Ele falou: faz. Você quer receber Jesus agora através da oração? Eu quero. E aí você ora com ele. Aí você já expôs o plano da salvação. Amém? Então, eu quero estimular vocês a nós praticarmos isso, e eu vou falar sobre isso outras vezes. Atos, capítulo 9. Vamos ler? Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse:
vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Eu quero que você perceba nesse texto uma coisa. O texto começa falando de Saulo e nos dá um quadro de Saulo ainda procurando matar os discípulos de Jesus, perseguindo a igreja. Nós conhecemos um pouco essa história. Você percebe que o texto começa dizendo isso. Saulo respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. E aqui diz-nos o texto que ele saía aí com autorização do governo para matar os cristãos. Versículo 20 já mostra para a gente outra realidade completamente diferente. E logo pregava Jesus afirmando que este é. Você percebe aí o que aconteceu? Do primeiro versículo até o 20º, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Uma mudança, uma transformação radical, não foi? Uma transformação radical. Esse homem era, vamos caracterizá-lo aqui como um não cristão. A gente costuma falar incrédulo, mas é difícil a gente falar de Paulo como incrédulo, né? Porque Paulo era muito crente, da forma errada, mas era crente demais. Paulo estava perseguindo cristãos e ele entendia que isso ele fazia por zelo. Ele entendia que ele fazia isso para o bem da religião, como um ato religioso. Mas o fato é que Paulo não conhecia Jesus. Não sei como que a gente pode chamá-lo, de incrédulo, talvez não fosse, de não cristão também. Ele não conhecia Jesus. Mas o verso 20 diz que esse homem agora está exercendo o ministério da pregação do nome de Jesus. Houve uma transformação. Houve uma transformação. Pois não, Daniel? Talvez informado seria uma palavra fraca, né? Ele não era transformado. Ele conhecia intelectualmente, né, Jesus, mas, de fato, ele não havia passado por uma experiência de transformação espiritual. O que eu quero mostrar para você aqui é que o texto está, de forma resumida, mostrando para a gente um processo. Um processo. Um processo que precisa acontecer comigo e com você. Paulo aqui pode ser tomado como um exemplo de um cristão que foi transformado, como eu e como você, como todos nós. Um dia recebemos a Cristo como nosso único Salvador. A Bíblia diz que fomos feitos novas criaturas. Amém? E nós celebramos isso. Quantos de nós aqui não temos na nossa memória ainda aquele momento em que a nossa ficha caiu? Cada um teve uma experiência diferente.
Eu estou olhando para o Sinomar e a do Carmo aqui, lembrando, o Sinomar já compartilhou comigo como foi o seu processo de conversão, né, Sinomar? É bonito, é lindo de ver como que Deus mudou, né? Entrou na vida e transformou. Eu sei que muitos aqui tiveram essa experiência e a gente lembra disso e fica emocionado, mexe com os nossos sentimentos, né? E tem isso na nossa vida. A partir daquele momento, nós entendemos um pouco o Evangelho e as coisas começaram a mudar. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Muitos de nós paramos por aí. Muitos de nós paramos por aí. Paulo não parou aqui. Paulo foi convertido, transformado por Deus e se transformou num pregador da palavra de Deus. Ele recebeu a Cristo e logo ele começou a exercer o ministério. E logo ele começou a exercer o ministério. Eu penso que existe uma questão que nós precisamos trabalhar na igreja sempre, que é esse entendimento. Eu já tenho a Cristo como Salvador, ponto. Essa é a decisão mais importante da minha vida, eu já tomei, sou um convertido e ponto final. Não. Há uma segunda decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Temos a Cristo como Jesus, como Salvador. Agora precisamos crescer. Você sabe que esse problema é apontado por o apóstolo Paulo lá em Corinto como o maior problema que ele enfrentava nas suas igrejas, principalmente a igreja de Corinto. Quando Paulo diz para eles, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês não entendem as coisas espirituais. Paulo está falando da igreja, irmãos. Eu tive que dar um alimento bem fraquinho, porque vocês não suportam o alimento sólido, e ainda existe divisões, facções, partidarismo entre vocês, brigas entre vocês. E Paulo aponta aqui que o grande problema daquela igreja era esse. Eles não haviam crescido espiritualmente. Eles tinham a Cristo Jesus como Salvador. A carta é endereçada aos santos que estão em Corinto, crentes em Jesus, mas não haviam desenvolvido a sua fé e não haviam se tornado ministros. Eu quero que você olhe para mim, 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 2:9, e veja lá como que Deus olha para nós. O que nós já somos em Cristo. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para as virtudes daquele que chamou. Então, olha o que nós já somos em Cristo. Nação, sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia também, em outros lugares, nos chama de ministros. Ministros. O que é ser um ministro? O que é ser um sacerdote ou ser um ministro? Biblicamente falando. Quando você fala assim, eu sou um ministro, você está querendo dizer o quê? O que eu, como pastor, estou querendo dizer? O que a Bíblia está querendo dizer quando ela diz que você é um ministro de Deus? Você anuncia a palavra de Deus? Separado para pregar o Evangelho? Doutor da palavra.
Olha quanta compreensão. Você sabe o que significa ministério ou ministro, no sentido original da palavra, no sentido bíblico? Vocês sabem o que significa? Servo. Ministro significa servo. Ministério significa serviço. Quem exerce o ministério, logo, faz o quê? É um servo prestando, ou alguém prestando um. Quando a Bíblia diz que vocês são ministros, ou que nós somos ministros, ela está querendo dizer o quê? Vocês são servos. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, você está querendo dizer o quê? Nós somos servos. O sentido original do texto é esse. A gente usa a palavra ministro para se referir ao pastor, mas a gente aí não está usando o sentido bíblico, a gente está usando o sentido profissional, ministro do Evangelho. Aí é um sentido profissional. O que também não muda muita coisa, não. Não muda muita coisa, não. Porque ele é ministro no sentido profissional, de acordo com as categorias profissionais, e ele é ministro também no sentido espiritual, como todos nós. Qual é a diferença? A diferença é que ele fez um curso de teologia, né? E se qualificou para ser um pastor da igreja, ou ministro da igreja. Mas no chamado, na essência, o chamado é o mesmo. O mesmo chamado que eu tenho é o mesmo chamado que você tem. Na essência, na base. Fomos chamados para sermos servos. Então, o ministro é um servo, é aquele que serve. Né? Essa é a nossa, é assim que Deus olha para nós. Quando a gente fala ministério, nós estamos falando em que eu vou usar o que eu sou ou o que Deus me deu para servir a Deus e servir aos meus irmãos e servir ao mundo. Quem é chamado para ministrar, é chamado para ministrar em 3 direções. Nós ministramos, primeiro, a Deus, porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Nós adoramos a Deus, nós proclamamos o Evangelho, ou carregamos um banco, ou distribuímos um folheto, ou fazemos uma pregação, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Segundo, nós ministramos aos irmãos, nós somos chamados para servir os irmãos. Percebe que eu estou usando a palavra, é sinônimo, mas eu estou usando ela, uma hora eu uso uma hora eu uso outra. Você é chamado para ministrar aos irmãos, ou você é chamado para servir aos irmãos, é a mesma coisa. Você é chamado para ministrar ao Senhor, ministrar aos irmãos. Quando que você ministra ao seu irmão? Quando que você ministra ao seu irmão? Quando que você serve ao seu irmão? Ficou mais claro. Quando? Me dá um exemplo de que você serviu ao seu irmão. Um exemplo. Quando você o ajuda de alguma forma. Vocês sabem, por favor, me respondam. De que maneira você pode ajudar o seu irmão? Comece pelo mais simples. Orando por ele. Opa! Orando por ele. Ensinando a palavra a ele, ou compartilhando a palavra que você já conhece com ele. Outra forma que o pastor Zé Roberto já falou, ajudando ele nas suas necessidades. Sendo um ouvido amigo, encorajando o seu irmão. Hebreus fala sobre encorajamento. Quando você ajuda seu irmão emocionalmente, você está ministrando a ele. Amém?
Bênção, né? Quando você ora por seu irmão, você está ministrando a ele, você está servindo a ele. Quando você compartilha com ele alguma coisa material que ele está precisando, ele está com dificuldades materiais, e você reparte com ele alguma coisa, você ministrou, você serviu. Agora, você também ministra aos homens e às mulheres, de modo geral, aos homens não crentes. De que maneira você ministra aos não crentes? Eu falei que você ministra ao Senhor, isso é tranquilo. Quando você ministra aos seus irmãos e como você ministra aos não crentes? Com o seu testemunho, vivendo uma vida digna. O que mais? Orando, amando, compartilhando as suas necessidades materiais também? Sim ou não? O que mais? Está faltando o principal. Oferecendo amizade. Evangelizando. A forma por excelência, eu vou dizer assim, mais completa, a forma mais eficaz de você ministrar ao não crente é levando ele ao conhecimento de Jesus. Agora, é lógico que às vezes você vai levar alguém ao conhecimento de Jesus e você fica sabendo que ele precisa também de comida. E aí você também leva comida, leva a roupa para aquecê-lo. Mas você sabe que o problema básico dele não é a falta de comida e nem a de um cobertor. O problema básico dele é o problema da alma, que ele precisa de Jesus. E aí você compartilha. Então você ministra em 3 direções, ao Senhor, aos não crentes e aos irmãos. E você ministra em 3 áreas. Você ministra nas necessidades físicas, e Jesus disse que quando ele estava com fome, ele diz, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estavam com sede e me deram de beber, me deram água. Então, isso é você ministrar as necessidades materiais e físicas. Mas você ministra também na área emocional. Animem os desanimados, ajudem os fracos na fé, tenham paciência com todos. São expressões bíblicas que mostram apoio e ajuda emocional. Muitas pessoas em nosso meio, tanto fora como dentro da igreja, precisam desse encorajamento e desse apoio emocional. Foi o que o Tiago disse aqui na prática, oferecer o ouvido, Não é só falar, às vezes ouvir, como as pessoas precisam disso. E chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, Visitar um amigo não crente ou um amigo crente, um irmão que passou pelo duro golpe de dar alguém na família que morreu, ou alguém está enfermo, e ele está meio desanimado e cansado. Então, você ministra as suas necessidades emocionais e as necessidades espirituais. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Cristo. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Longe de Cristo, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. E quando você leva alguém ao conhecimento de Cristo, você reconcilia Cristo com ele, ele com Cristo. Então, você ministra em 3 direções: ao Senhor, aos irmãos e ao mundo. Dá para você fazer o gesto: ao Senhor, aos irmãos e ao mundo. E você ministra em 3 áreas de necessidade: físicas e materiais, emocionais e espirituais. Então, você é chamado a ministrar nessas 3 áreas. Amém? Todos nós, a Bíblia diz que recebemos pelo menos um dom. A Bíblia não diz que você só tem um dom, mas ela diz que todos receberam pelo menos um dom para se tornar ou para exercer um ministério. Você recebeu dons espirituais para servir ou para exercer um ministério. E o seu ministério ele precisa ter esse alcance. Você ministra nessas 3 direções e nessas 3 áreas. Todos nós, indistintamente, recebemos a Cristo, recebemos dons espirituais
e em seguida nós saímos para ministrar a esse mundo. O que acontece conosco muitas vezes? Nós paramos na primeira etapa, recebemos a Cristo, mas não temos muita consciência dos nossos dons e não nos dispomos a ministrar nessas áreas e nessas direções. E aí, nós temos uma série de dificuldades e de problemas, e aí é que a igreja sofre no seu crescimento e no seu desenvolvimento. É quando eu, crente em Cristo Jesus, não tenho a consciência de que sou também ministro. Então, para mim, a fé se resume no quê? Recebi a Cristo e agora estou salvo. E eu estou no corpo de Cristo, que é a igreja, para ser abençoado por ela. E isso nós entendemos facilmente, que como cristãos, nós estamos agora numa posição privilegiada em Cristo. A Bíblia diz que Deus ministra em nós uma graça especial. Você agora, em Cristo, você aprendeu que você pode pedir perdão pelos seus pecados, que você pode encontrar encorajamento, que você pode agora ter esperança de mudanças na sua vida e ao redor de você. Então você entende os seus benefícios, mas muitas vezes nós paramos por aí. Não entendemos que também tem o outro lado. Eu recebo, mas eu também compartilho. Eu também fui chamado para ministrar, para compartilhar aquilo que eu tenho. É nessa visão que você lê a parábola dos talentos. Vocês conhecem a parábola dos talentos. Jesus exortou os seus discípulos quanto a isso. Né? O que aconteceu? Cada um recebeu lá recursos. Mas nem todos usaram os recursos. Um, pelo menos, enterrou. E ele recebeu uma reprovação severa divina quanto a isso aí. O que eu quero chamar a sua atenção na vida de Paulo como modelo? Paulo não parou no primeiro processo, na primeira fase. A Bíblia diz que ele recebeu a Cristo como Salvador, e nós temos aqui o retrato da sua mudança, de como que Deus operou isso, mas a Bíblia diz que logo ele pregava. Vocês acham que isso está na Bíblia por acaso? Tá, não. Aqui há uma informação do Espírito Santo muito preciosa para nós. Muito preciosa. Nós não podemos parar no processo. Nós estamos nesse processo de transformação. E Deus quer nos transformar de membros de igreja em ministros. Ministros. Eu não sou só um membro da igreja, eu sou um ministro de Deus nesse mundo. Eu tenho uma tarefa para ministrar aos meus irmãos, aos não crentes e a Deus, obviamente a Deus. Eu tenho uma tarefa. Esta responsabilidade precisa estar em cada um de nós. É isso que leva você a aceitar na igreja uma eleição. É isso que leva você a colocar o seu nome para concorrer a uma eleição de diácono, de presbítero. É isso que leva você a aceitar uma indicação para ser um professor de escola dominical. É isso que leva você a se dispor a participar de uma equipe de músicas todos os domingos, ensaiar, se preparar. É isso que leva você a se oferecer para trabalhar com as crianças. Isso que leva você para uma congregação que está começando e não tem a estrutura de uma igreja, mas você sente essa vocação de que você é ministro, se sente responsável pelo crescimento e desenvolvimento da igreja, então você vai. É isso que leva as pessoas a se envolverem na igreja. Irmãos, muitas vezes se envolverem sem cargos. Sem cargos. Porque não tem cargos na igreja para todo mundo. Mas todos foram chamados para ministrar. Então você não depende do cargo para ministrar. Não depende do cargo para ministrar. Você não pode ficar restrito a isso. Não. Olha a lista de indicações do conselho da igreja no final do ano. Eu não fui indicado para nada. Esse ano eu estou numa boa.
estou descansando. Esse pessoal da igreja também não me enxerga, eu estou doido para fazer alguma coisa, mas ninguém me escolhe para nada. Muitos. Uma visão equivocada. E eu diria para os irmãos, uma visão diabólica. Porque essa visão, ela segura você, retém você, amarra você. Você não precisa de ser escolhido por uma eleição. Você já tem um chamado à sua vocação. Agora, é óbvio que faz parte da vida da igreja, essas escolhas, essas eleições, como nós vamos fazer. E se você foi escolhido, você deve exercer o seu ministério dentro dessa visão. Você foi chamado para ministrar a Deus, você foi chamado para ministrar aos seus irmãos, você foi chamado para ministrar aos não crentes. Quem está cantando aqui na frente, está ministrando. Ele está ministrando através do quê? Da música. Às vezes ele não fala, ele não prega, ele canta. Às vezes não tem oportunidade de explicar um versículo, de expor um versículo, mas ele canta. E a visão dele é o seguinte: primeiro, estou ministrando ao Senhor, estou ministrando aos meus irmãos e também aos não crentes. Aquele que exerce esse ministério só dentro da igreja, ele vai ministrar aos não crentes que estão dentro da igreja. Nós precisamos ter essa visão ampla do que é ministrar. Agora, queridos, nós aprendemos com esse texto também quais as questões básicas ou os princípios básicos para você ser eficaz no seu ministério. Você já entendeu que você tem um chamado para ministrar, pastor? Agora, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que o texto nos ensina aqui é que, para ser ministro, é preciso você passar pela conversão. O ministro na igreja, a base, em primeiro lugar, é uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. É aí que tudo começa. Eu não posso ser um ministro de Deus se eu não passo pela conversão genuína. O texto aqui nos fala que o apóstolo Paulo estava cheio de boa vontade, cheio de boas intenções. Era um homem convicto de que ele estava fazendo a coisa certa. Ele era convicto disso com toda a sua força. Mas a Bíblia diz que, no meio do caminho dele, ele encontra Jesus. Ou Jesus entra no meio da história de Paulo, de Saulo, e confronta Saulo. Interessante que a imagem aqui é bem essa. Paulo está indo, está caminhando, cheio de si, cheio de convicções próprias, cheio do seu entendimento, e de repente ele encontra uma barreira no seu caminho. O texto nos diz aqui, claramente, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E o que aconteceu com ele? Caiu por terra. E ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Saulo, por que você está indo nessa direção? Saulo, que convicções são essas? São baseadas em quê? Quando Jesus faz essa pergunta para Paulo, Jesus está aqui desenvolvendo em Paulo um processo já final de conversão. Porque você sabe quando eu acho que começou o processo de conversão de Paulo? Sabe onde eu acho que começou o processo de conversão de Paulo? Você conhece a história de Paulo na Bíblia? Vocês conhecem? Amém? Quando começou, você acha que começou a conversão de Paulo? Muito bem, dona Vera. Os irmãos responderam na morte de Estevão. Ali eu acho que foi o primeiro golpe que Paulo teve. E eu tenho para mim... Aliás, é lógico que, do ponto de vista da soberania de Deus, a conversão de Paulo pode ter começado antes. Mas eu acho que isso aí foi um marco. Quando Paulo assistiu à conversão de Estevão, ele foi marcado por aquilo. Ele foi marcado, não tinha como.
A experiência de Estevão foi maravilhosa, impactante. E aí, então, Paulo aqui agora tem outra experiência, né? É como se Deus estivesse aqui, olha, agora eu vou concluir o processo que eu comecei lá atrás. Lá eu comecei a te quebrantar. Lá eu comecei a fazer você perceber que você estava indo no caminho errado. Agora eu vou completar o processo de conversão. Então coloca Paulo com o rosto em terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto não fala que tem cavalo aqui. Eu já falei isso com os irmãos, né? Eles colocam um cavalo aqui, que o texto não fala que tem cavalo. Mas se quiser pôr ele no cavalo, a pé, não tem importância. O povo daquela época caminhava muito, né? A pé. Por isso que eles chegavam nos lugares e lavavam os pés. Mas o fato é que ele caiu por terra, ouviu uma voz, e ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta: sou a Jesus a quem tu persegues. E aqui Deus faz essa obra de transformação em Paulo e dá uma ordem para Paulo: levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, ele estava cego. Guiando-o pela mão, levaram-no para... Aconteceu uma coisa aqui na vida de Paulo que muito interessante, que é também outra lição preciosa para nós. Esse homem que conduzia, esse homem que governava, esse homem que mandava, agora ele está sendo conduzido, ele está sendo guiado. Eu tenho para mim que essa foi a segunda grande lição que Deus ensinou a Paulo. Sabe qual é a lição? Submissão. Essa é a segunda marca de uma verdadeira conversão. Segunda marca de uma verdadeira conversão. Saulo está aprendendo aqui a submissão. Ele se levanta da terra, mas não pode ver, precisa ser guiado como uma criança. Quem não consegue seguir a orientação de um líder, dificilmente consegue seguir a Deus. Quem não consegue seguir a orientação de um líder, dificilmente consegue seguir a Deus. Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para a boa obra. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois, Hebreus 13, 17, pois esses guias velam por vossas almas. Uma das marcas, irmãos, que precisa estar presentes na vida de alguém que quer ser usado por Deus, que quer exercer um ministério abençoado por Deus, é submissão. Nós temos muita gente na igreja que tem muita dificuldade de acatar a orientação de líderes. Muita dificuldade. Às vezes o líder, ele nos orienta a fazer alguma coisa que nós não compreendemos muito bem e que nós não queremos fazer. E aí? É simples a ilustração disso. É só você olhar o Velho Testamento que você vai ver, por exemplo, as experiências de Moisés. Você sabe que qual foi um dos maiores problemas de Moisés na liderança dele? Sabe quem foi? Um dos maiores problemas de Moisés na liderança, uma das pessoas mais insubmissas na liderança de Moisés, quem foi? Sua própria irmã. Lembra daquele episódio em que ela ficou doente?
porque não quis ser submisso a Moisés. Desde o início, Deus ensina essa lição para nós. Ele não nos dá líderes perfeitos, porque também nós não somos perfeitos. Mas na submissão à liderança há uma grande bênção para todos nós. É assim que a igreja funciona. É assim que a igreja funciona. Aliás, é assim que o universo funciona, não é? O universo funciona assim. Nós recebemos ordens o tempo todo, né? Tem placas dizendo o que nós devemos fazer, tem sinal, tem guarda na esquina, que se ele mandar virar na contramão, eu tenho que virar, é ou não é? Você encontra um desvio lá e ele coordenando o trânsito, ele manda você pegar a contramão. Você vai virar ou não vai? Vai. Você sabe que ali ele é autoridade até para fazer você andar na contramão. Ali ele é autoridade. O mundo funciona assim, o universo funciona assim. Por que tem muitas pessoas na igreja que têm dificuldade com isso? Por quê? Esse é um fator espiritual. A rebeldia, irmãos, é um pecado terrível. Pecado terrível. O apóstolo Paulo aqui está aprendendo a submissão a Deus, em primeiro lugar, e às pessoas. Por que submissão a Deus? Porque Deus dá uma ordem para ele fazer exatamente o que ele não queria fazer. Ele tem que fazer, porque ele não está nem enxergando, e ele é guiado agora por quem ele nem conhece. E você pensa que parou por aí? Diz-nos o texto aí, que ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e não bebeu. Ele fez um jejum aqui. Ele fez um jejum. E diz-nos o texto no verso 10, que Deus enviou um discípulo para encontrá-lo, por nome de Ananias. O que aconteceu aí? Me conta um pedacinho dessa história. Ananias entra na história de Paulo por obediência a Deus. Deus apareceu numa visão a Ananias e falou para ele o quê? Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, o Senhor ordenou, dispõe e vai para a rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Você iria? Justo Paulo? Senhor, esse camarada está matando todo mundo, só está me mandando para lá? Eu quero é que esse cara morra. Ele matou muita gente, agora só está mandando ir para lá? Você percebe, irmãos, qual é a lição que Deus está nos dando aqui? Como que funciona a igreja de Jesus quando a gente é submisso? Paulo aprendeu a submissão a Deus, aprendeu a submeter aos outros, e agora ele está aprendendo também a se submeter a Ananias, que por sua vez se submeteu a Deus. Perceba como que a coisa funciona? E se Ananias não é submisso a Deus? E que bênção! Imagine só, muitos anos depois, Ananias tem conhecimento da obra que Deus faz através de Paulo, e Ananias pode dizer para os irmãos: eu discipulei ele. Olha que bênção! Eu discipulei ele. Os primeiros passos da fé foi eu que ensinei a ele. Olha como Ananias se dirige a Paulo. Irmão. Foi o primeiro a chamar Paulo de irmão, hein? A Bíblia não fala muita coisa sobre Ananias. Fala quase nada sobre Ananias. Só isso aqui. Mas que exemplo. Discipulador. Resolveu discipular Paulo. Obedeceu e foi um discipulador de Paulo. Eu quero que você perceba aqui como que o processo de Deus está acontecendo na vida de Paulo. Deus quebranta Paulo, ensina Paulo as questões básicas da fé, do ministério e da obediência. Coloca Paulo ali um período onde ele está sendo tratado por Deus, onde ele desenvolve uma vida de oração e uma vida de jejum, e aqui é a terceira coisa que nós precisamos desenvolver, irmãos. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso levar a minha vida devocional a sério.
A referência que Ananias recebeu é essa: procura Paulo, pois ele está orando. Procura Paulo, pois ele está orando. Então, querido, qual que é a lição que nós... Se eu quero ser eficaz no meu ministério na igreja ou em qualquer lugar, eu preciso ter uma vida devocional séria, eu preciso aprender a me submeter e acatar ordens e direcionamento. A grande parte dos nossos problemas, muitas vezes, estão relacionados aqui, à falta de vida devocional. Se você é realmente um discípulo de Jesus, você desejará comunicar-se com Ele. Duas pessoas que se amam fazem o possível para estarem juntas. Amém? Se eu amo a Jesus, eu vou fazer o possível para estar junto com Ele. Vida devocional séria significa dar a melhor parte do meu dia para um relacionamento com Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer com vida devocional séria? Porque todos nós temos uma vida devocional. Todos nós, uma hora do dia, oramos e lemos um versículo ou meditamos no versículo, nem que seja por lembrança. Agora, uma vida devocional mais séria e mais profunda é quando você separa parte do seu dia para falar com Jesus, para desenvolver um relacionamento com Ele. E aí, irmãos, está a resposta do porquê muitas vezes nós temos medo de evangelizar e medo de não saber o que falar. Eu não vou saber o que falar se eu não estiver em comunhão com Jesus. Se eu não estiver em comunhão com a palavra, aí eu vou ter medo. Mas se eu estiver em comunhão, nem que seja a genealogia que você leu, Deus vai usar. Então, por isso é importante, olha, pastor, eu aspiro um cargo na igreja. As pessoas já me falaram isso, eu acho bonito. Às vezes um jovem que me procura diz, pastor, eu queria ser diácono, queria ser presbítero, eu queria ser pastor. Eu acho tão bonito isso. Você aspirar servir a igreja. Não é aspirar o cargo, é aspirar servir a igreja. Mas você precisa entender que isso envolve um esforço, um trabalho. O presbítero é alguém que precisa ter vida devocional séria. O diácono é alguém que precisa ter vida devocional séria. São ministérios que exigem muito. O professor de escola dominical, então, meu Deus. Professor de escola dominical, então. Você já deve ter visto, quem deu aula para as crianças aqui já deve ter visto aquela criança que você deu aula fazendo profissão de fé aqui. Quem já viu isso? Alguém já viu? A criança que você deu aula? Já viu ele aqui pregando? Já viu ele cantando, às vezes fazendo alguma coisa? Já deve ter visto. Alguém que você deu aula de escola dominical sendo presbítero? Sendo pastor? Você já viu. Você fez parte disso. Então, às vezes a gente pensa, não, você é professor, eu queria servir a igreja, eu vou começar pelo mais fácil, eu vou trabalhar com as crianças. Essa é a área mais importante da igreja. É a área mais importante, não tenha dúvida. Se não tiver vida devocional séria, os seus alunos vão embora. Ninguém aguenta assistir sua aula. Se você não tiver vida devocional séria, como diácono, você não tem paciência para suportar as pessoas na igreja. Você não quer falar com elas. Você não tem paciência para conversar com elas. Se você não tem vida devocional séria, você não quer saber do povo da igreja. Você é presbítero, mas você não quer saber do povo da igreja. Se eu sou pastor, mas eu não tenho vida devocional séria, eu não quero saber do povo da igreja. Eu não quero saber das necessidades das pessoas. Eu não fui enviado, não foi para ministrar, para servir, mas se eu não tenho vida devocional séria, eu não quero servir. Eu quero o quê? Eu quero ser servido. Eu quero a honra do cargo. Porque é honroso. É honroso. É honroso. Dentro da comunidade é honroso, e às vezes até fora dela.
Esse é um benefício do cargo. O respeito, a honra é gostoso. Porém, antes da honra vem a sua disposição de servir. Por que muitas vezes nós fracassamos no ministério? Chega no final do ano, nós falamos assim, pastor, não me escolhe para nada não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eleição de sociedade interna, né? É uma briga. Vai você, não, eu não, você está doido, vai você, não, eu fui ano passado, vai você, parece que nós estamos empurrando os outros para um negócio muito ruim, né? Imagina os novos que estão chegando, nossa, esse negócio deve ser ruim mesmo, que ninguém quer, né? Imagina, né? Por que isso acontece às vezes, irmãos? O desgaste emocional, físico e espiritual que faz com que a gente desista. Tem gente que acha que ser presbítero é ficar sentado aqui no domingo servindo Santa Ceia, de paletó e gravata. Você está muito enganado. Não poucas vezes a gente sai daqui meia-noite, 1h da manhã, pergunta às nossas esposas, que hora que a gente chega em casa. E não fica aqui contando carneirinho não, viu, irmãos? No outro dia, a maioria tem que cedinho, tá assim, ó, lá no trabalho, alegre da vida. Eu já terminei a reunião do conselho muitas vezes no mês, eu falei, gente, amanhã eu sei que vocês têm que levantar cedo e tem que estar, vamos embora, que vocês não estão aguentando mais. E eu, como pastor, preocupado, pensando. Não é fácil. Ser diácono, você chegar mais cedo na igreja, todo domingo e sair depois que o último, até a mulher do diácono precisa ter vida devocional séria para aguentar esse cara fechar a igreja todo domingo, ser o último. Vida devocional séria, porque se você não tiver com vida devocional séria, oração e jejum, você desiste. Você se cansa espiritualmente, você se esgota. Porque você vai dar o que você não tem. Você vai dar amor, mas você não tem. O amor você recebe na oração. A motivação, irmãos, vem na oração. Motivação não vem com tapinha nas costas. Não vem. A verdadeira motivação vem de Deus. Essa é que é a boa. Essa é a que perdura. Então, vida devocional séria é a base. Uma vez eu ouvi de um presbítero isso. Pastor, eu não consigo orar e nem ler a Bíblia. Eu falei, cara, deve estar sendo um peso para você ser presbítero. Deve estar sendo um peso enorme. Você não consegue ler a Bíblia e orar, como é que você faz? E, de fato, ele fugia de tudo. Reunião na casa dele, a mulher dirigia. Ia fazer uma visita, o outro pregava. Ele levava no carro. Ele era motorista. Falei, deve estar sendo pesado. Daqui a pouco nem motorista você quer ser mais. Quando você ora por alguém na igreja, em necessidade, você compartilha um pouco da sua vida. Agora, se você não está em comunhão com Deus, eu estou custando ter para mim, eu vou ter que compartilhar com os outros. O Tiago falou aqui, muito bem, você empresta o seu ouvido. Quem não tem comunhão com Deus, meu irmão, não empresta o ouvido para ninguém. De vez em quando a minha esposa fala assim, eu não sei como é que você aguenta ouvir 2 horas a pessoa. E aconselhamento é isso. Agora, meus irmãos, termina um aconselhamento de 2 horas, você não pode engatar em outro, não. Você tem que ter um tempo para orar, respirar, tomar uma água. É cansativo. É uma carga espiritual. E agora, onde eu vou me repor? Onde eu vou me repor? É na comunhão com Deus. Por isso a vida devocional séria. Submissão. Porque o trabalho será sempre em equipe. Irmãos, não tem ninguém que faz na igreja nada sozinho. Nada. Se você quer servir a Deus, aprenda a se submeter e a trabalhar em equipe. Pastor, eu aceito o cargo, mas eu não quero trabalhar com ninguém, quero fazer tudo sozinho. Já é problema. Já viu gente dizer isso? Eu já ouvi. Pastor, pode me colocar, mas eu quero ficar sozinho, quero fazer o que eu quiser. Não, mas por quê? Não, é porque eu não tenho paciência, não.
Gente que tem dificuldade para delegar. Não, eu tenho dificuldade para delegar, ainda fala isso com a boca cheia, achando que é uma coisa bonita. Não tem dificuldade para compartilhar a sua responsabilidade. Por quê? Não, acha que ninguém faz tão bem quanto você. Então, por isso, você não delega. Ou senão, não tem confiança na pessoa. Não tem confiança que ele vai fazer. E se ele errar? Estão entendendo como que a questão é espiritual? A submissão que Paulo está aprendendo aqui é necessária. Nada, absolutamente nada na vida você faz sozinho. Uma hora você está na liderança, uma hora você está se submetendo. É assim. O apóstolo Paulo aprende essas questões básicas. Nesse processo, meus irmãos, em que Paulo é jogado por terra, fica no chão por um tempo, e quando ele se levanta, e já se levanta outra pessoa. Esse processo de rosto em terra e se levantar outra pessoa é um processo que precisa acontecer na vida do líder, seja ele em que instância for. O líder não pode ser arrogante. O líder não pode ser arrogante. O líder arrogante, ele afasta as pessoas. É a humildade. Então, Paulo está aprendendo aqui a humildade. Imagina Ananias do lado dele, hein? Falou, Paulo, é assim, viu? Paulo, você entendeu? Paulo estava acostumado a dar aula, gente. Paulo era um homem sábio demais, mas ele está aprendendo agora com Ananias. Já pensou que coisa maravilhosa? Eu fico imaginando que de vez em quando subia um calor em Paulo para dizer assim, não preciso falar mais nada não, que eu já sei. Aí ele se lembrava que Deus jogou ele com o rosto em terra e fez ele ficar cego 3 dias. Falou, opa, não é assim não. Não é assim não. Esse processo, meus irmãos, é nesse processo que você coloca o seu rosto em terra e Deus vai levantando você uma nova criatura. É esse processo é que vai dar a você a autoridade no seu ministério, que vai dar a você a base para você desenvolver o seu ministério. Uma genuína conversão, uma vida de submissão, disposição para viver em comunhão com os irmãos. Paulo aprendeu isso. A dependência. Paulo está dependendo dos outros e dependendo de Ananias, assim como ele ia ensinar mais tarde na igreja sobre a relação de dependência que precisa existir entre nós. Pastor não faz nada sozinho, presbítero faz nada sozinho, diácono faz nada, ninguém faz nada sozinho. E você não vive sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Isso é o bonito da fé. Você tem alguma coisa para me dar, que eu preciso, eu tenho alguma coisa para dar a você. Você nunca pode se considerar uma pessoa que não tem nada, tão fraco, tão pobre, que não tem o que oferecer. Isso não é verdade, isso é mentira do diabo. Você tem, sim, alguma coisa para me oferecer. Eu lembro que um senhor de 80 e poucos anos, que, aliás, falei com ele essa semana, ele chegou para mim na igreja, já tinha feito várias cirurgias do coração, quantos remédios ele toma, Jaque? Mais de 20 remédios. Ele toma tanto remédio que ele ganhou uma caixinha para guardar remédio. Remédio demais. A história dele é uma história sofrida de abandono. Ele me contou um pouquinho, eu falei assim, só pode parar. Eu falei, se eu não conhecesse o senhor, eu ia dizer que isso é mentira, porque uma história que dá um filme, de tanto abandono e tanto sofrimento. Um dia ele chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que eu posso te ajudar. Eu falei assim, mas o senhor tem muito para me ajudar. Só de o senhor estar presente nas reuniões, o senhor me ajuda. Aí um dia ele se aproximou de mim e falou, pastor, eu fiz o compromisso de orar pelo senhor e de estar presente o máximo nas reuniões para te ajudar. E muitas vezes, irmãos, tinha um programa na igreja que eu falava assim, o seu fulano vai. Pastor, e o acampamento? Eu tenho que ir? Eu falei, o senhor tem que ir no acampamento.
Mas como é que eu vou fazer? Leva os remédios, leva tudo. Ele falou assim, eu vou ajudar, vai? Claro que vai. Terminava o culto, ele me cumprimentava e falava assim, pastor, muito obrigado pela sua palavra. Pastor, eu percebi o que o senhor fez, é por aí. Só aquela palavra daquela pessoa idosa de encorajamento me ajudava muito. E várias vezes eu disse para ele, o senhor é uma pessoa muito útil na igreja. Ele falou, pastor, eu pensei que com a minha idade, com o tanto de problema que eu tenho, eu não podia fazer mais nada. Eu falei assim, agora que o senhor está dando o melhor do senhor. Ele falou, mas como? Eu falei assim, o senhor já sofreu tanto, o senhor já errou tanto, que agora o senhor sabe o caminho mais fácil. Ele falou, é mesmo, pastor. Eu falei, então, o senhor sabe o caminho mais fácil. Então, meus irmãos, não tem ninguém na igreja que não possa oferecer alguma coisa. E não tem ninguém tão bom que não precise de ajuda, que não precise de apoio, seja emocional, seja físico e espiritual. É nessa relação que nós crescemos. Não venha na igreja só para receber. Entenda, alguém está precisando do que você tem, compartilhe. Essa é a dinâmica da vida espiritual. E por último, irmãos, eu queria destacar aqui na vida de Paulo a sua disposição para o trabalho. A Bíblia diz que logo ele pregava. Logo. Logo. Tenha disposição para o trabalho. Se você quer ser útil nas mãos de Deus, se disponha a sair, chegar um pouco mais cedo, a sair um pouco mais tarde. Se disponha a orar mais. Se disponha a oferecer alguma coisa de você, além do normal, além do trivial. Saia da área comum em que todos fazem. Resolva fazer alguma coisa a mais. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas oportunidades, às vezes, nós perdemos, coisas simples, né? Domingo passado, por exemplo, quanta gente nova na igreja. Nos domingos também, todos os domingos nós temos tantas visitas na igreja, precisando de um aperto de mão, precisando dizer assim, qual é o seu nome? Que bom que você veio. Me dá seu nome para me orar por você essa semana. Que oportunidade que às vezes a gente perde de ser útil, né? Eu às vezes fico ali na porta, cumprimentando a mão de um, cumprimentando a mão do outro, ali eu fico pensando, nossa, essa pessoa podia estar sendo assistida. Todos nós podemos fazer isso. Não precisa você pregar como eu estou fazendo aqui, nem cantar um hino bonito como eles cantam aqui. Se você se dispuser a isso, um sorriso, um aperto de mão, você já está servindo. Agora, eu sei que nós podemos fazer mais, mas se você começar por aí, você vai estar exercendo um ministério. E Deus vai dar a você outras oportunidades maiores. Foi porque Davi matou um leão e urso que ele teve autoridade para derrubar o gigante Golias. Viu? Davi foi fiel no pouco, cuidou do rebanho do seu pai com muita fidelidade, com muita responsabilidade. Foi por isso que Deus deu a Davi o ministério que ele deu. Ele provou ele no pouco. Quem faz o pouco com fidelidade, com amor, com dedicação, recebe mais responsabilidades para Deus. E logo pregava na sinagoga Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Esse é o processo. Amém?